Era tão ruim, mas era tão ruim que era um perigo. A gente estava vindo de Minas Gerais. Mas já pensou, você dizer para o seu irmão, hoje você vai receber um atestado de óbito da tua própria vida? Você já imaginou essa situação? Hein, Fani? A Fani trabalha em cartório. Chega lá no cartório, a pessoa fala assim, ó, eu vim buscar meu atestado de óbito. Como pode, né? A própria pessoa ir buscar o seu atestado de óbito. Eu acho que se alguém chegar lá no cartório e falar para a Fani, eu vim buscar meu atestado de óbito, ela desmaia na frente do indivíduo. Seu atestado de óbito, pum! Mas é isso mesmo. Pode confirmar para o teu irmão, falar, ó, hoje você vai levar seu atestado de óbito. Amém? 1 Coríntios 15, 57. Digo, 15, 36. Nada de 57 agora. 1 Coríntios 15, 36. Quantos acharam, dão glória. Hoje o tema então da nossa ministração é morte de uma vez por todas, morte de cruz. Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. É só isso que nós vamos ler agora. Insensato. O que tu semeias o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Feche seus olhos. Pai bendito, obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Eu quero ser usado como instrumento do Senhor. E o meu coração está disposto a toda mudança que o Senhor quiser fazer, desde que o Senhor queira me usar e que o seu nome seja exaltado. Pai, abençoa a tua igreja e revela ao coração do teu povo a tua vontade e o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Irmãos, nos 12 dias de clamor, muitos pastores, não lembro quantos deles pregaram efetivamente nesse texto, mas muitos pastores usaram lá o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo. Talvez você possa perguntar, como é que eu faço um sacrifício vivo? A nossa tendência é pensar assim, e é válido, até certo ponto, é válido. Sacrifício vivo, eu me apresentar em louvor. Amém? É isso. Sacrifício vivo é eu me apresentar servindo num serviço ao Senhor. Amém? Está dentro. É válido isso. É válido. Irmãos, sacrifício vivo, ele só é possível para você apresentar-se a Deus em sacrifício vivo. O sacrifício vivo, ele consiste em apresentarmos diante de Deus na condição de uma nova vida. Isto é, só pode ser nova vida aquela vida que tenha passado pela morte e ressuscitado ou revivido. Que tenha passado pela experiência da morte e logo em seguida a experiência da ressurreição. Então, eu só posso me apresentar diante de Deus como sacrifício vivo se antes eu tiver morrido. Repita comigo. Eu só posso me apresentar perante Deus como sacrifício vivo se eu antes experimentei
a morte e a ressurreição. Né? Se eu chegasse aqui para um indivíduo qualquer, um membro, um irmão, perguntasse, irmão, você já teve a experiência da morte? Eu sei que tem muitos testemunhos de pessoas que viveram, né? Vimos aqui o testemunho nos 12 dias de clamor, né? Da irmã que teve 4 aneurismas, a irmã Isabel. Mas eu já vi outros testemunhos de pessoas que contam de ter experimentado a morte na íntegra e depois ter ressuscitado. Mas se eu perguntar aqui, você já experimentou a morte? Por natureza, os irmãos diriam que não. Eu não morri ainda. Eu não morri ainda. Mas entenda, como é que nós vamos nos apresentar a Deus em sacrifício vivo? Qual sacrifício vivo que pode ser aceito? Então, irmãos, não é qualquer tipo de vida respira fundo aí. Inspira e expira. Talvez seja uma forma de falar que esse é um sinal de vida. Não é todo tipo de vida, não é todo ser que respira, não é todo homem e toda mulher que respira que pode se apresentar perante Deus em sacrifício vivo. Não, pastor, não. É como se disséssemos, apresentai-vos diante de Deus em sacrifício revivido. Esse vivo, só um vivo em Cristo pode fazê-lo. E para isso você tem que experimentar a morte. Então, logo, é necessário morrer. E sabe como morrer? Morrer de uma vez por todas. Pastor, tem essa situação? Morrer de uma vez por todas? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 26 a 28. Seria necessário que nós lêssemos outros versículos adjuntos do contexto para melhor compreender como esse versículo chegou aqui. Mas esse texto só está dizendo que é o seguinte, que antes de Cristo era necessário diariamente que o sumo sacerdote matasse um cordeiro para apresentar em sacrifício pelo pecado do povo. E ele vem contando isso. Aí no versículo 26, Hebreus 9, versículo 26, ele fala assim: de outra forma, seria necessário lhes fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, declara assim comigo: Cristo morreu de uma vez por todas, em favor do nosso pecado. Irmãos, Cristo morreu uma vez só. Nós vamos ler um outro texto paralelo para eu seguir isso aqui. O texto de Hebreus está dizendo que ao homem foi ordenado morrer só uma vez. Aí você fala, mas pastor, o senhor acabou de perguntar se eu já experimentei a morte. Mas o homem estava ordenado a morrer uma única vez. Eu posso ficar morrendo?
e vivendo, morrendo e vivendo, morrendo e vivendo. Não. Morte, uma vez por todas. Vá para Romanos, capítulo 6. Nós não vamos ficar andando muito em referências, não. Vai ser muito prático o que nós vamos ver aqui. Volta lá em Romanos, capítulo 6. Desde o versículo 4. Olha o que diz. Desde o versículo 4. Quantos acharam? Dão glória. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. Observou aqui? Sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui Paulo, o escritor de Hebreus, nós não sabemos quem é. Mas aqui Paulo fala assim, no versículo 10, que quanto a ter morrido, morreu de uma vez por todas. Então precisamos morrer de fato. O que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos estabelecer uma morte para nós. Estranho, né? Nós precisamos estabelecer uma morte. Observa que isso acontece na vida de muitos crentes. Ele não consegue permanecer firme na vida cristã. E ele vive sempre renovando. E se afasta de Deus e volta para Deus. Se afasta de Deus e volta para Deus. Se afasta de Deus e volta para Deus. Eu estava refletindo sobre essa palavra. Que quando o crente fica renovando a morte, é que ele não morreu de uma vez por todas. Ele entrou, foi num coma. E isso não é morte. Por quê? O pastor está falando isso. Porque a morte em Cristo, ela precede a ressurreição. Para Deus não há interesse na morte, se essa morte não for seguida de ressurreição. Quando a Bíblia fala que Jesus é a primícia dos que dormem, a Bíblia declara também que Jesus é a primícia dos ressurretos. Porque é o único, é o primeiro a morrer para ressurgir. E o interesse de Deus é que nós morramos e ressurjamos. Um dia desses atrás eu preguei uma outra mensagem que dizia essa frase. Não há interesse de Deus que nós morramos e fiquemos mortos. Ele quer que nós morramos e ressurjamos em novidade de vida. Por isso que veio a pergunta no começo. Você já tem um atestado de óbito seu? Sabe por quê, irmãos? Esta morte que eu preciso morrer, essa morte que eu devo morrer, essa morte que você deve morrer, ela tem que em seguida manifestar a sua nova vida em Deus. Só há manifestação
do novo homem gerado em Cristo, do novo homem em Deus, quando há constatação evidente dessa tua morte. Pastor, quando é que eu constata que eu morri para o mundo no propósito de Deus? Se constata quando a nossa vida prática, seguida dessa morte, revela a vida de Deus. Senão você não morreu, você está em coma. Nesse sentido, nós precisamos de um atestado de óbito, de um laudo de morte espiritual. Você já viu que às vezes as pessoas chegam e falam assim: eu não creio que fulano de tal é crente. Eu não creio que fulano de tal se converteu. Olha como ele se comporta. Quantos já não ouviu essa pergunta? Irmãos, só se pode acreditar que você tem de fato uma nova vida em Cristo se houver provas evidentes da sua morte. O que é um atestado de óbito? Eu não sei responder cientificamente essa pergunta. Talvez os irmãos que estudam aí na área da saúde, na médica, possam saber. Mas eu acredito que seja assim. Atestado de óbito é um documento médico que autentica a morte de um indivíduo. Está morto. Tum. Já pensou? Isso é um... E os médicos usam de ferramentas, de recurso, de... Como é que fala? De conhecimento científico para dar essa autenticidade. Tanto que um médico que dá um óbito para uma pessoa que volta a viver, ele vai ter problema sério. Já pensou? Vocês devem ter visto aí, esse tempo mesmo, teve um caso aí de uma pessoa que tinha recebido um óbito e ela levantou. Já pensou que drama? Está toda a família lá, velando, reunida, chorando. O outro familiar correndo para lá e para cá com atestado de óbito na mão e cancela tudo. Quantos viram? Acho que 1 mês, 2 meses atrás, tivemos um caso assim no Brasil. Que a pessoa estava com atestado de óbito lá. A pessoa não, o familiar dele. Estava com atestado de óbito, daqui a pouco não morreu. Eu lembro daquela piadinha que eu costumo contar quando eu falo de morte. Havia um grande acidente. E aí os médicos e paramédicos estão lá no socorro. Então precisa priorizar, né? Os que precisam de socorro e separar os que estão mortos. E aí daqui a pouco o médico falou: esse aqui você pode levar que está morto. E os caras puseram na maca e estão levando o morto para onde ficam os mortos. E o indivíduo viu que não era o caso dele. E ele começou a resmungar entre os dentes: tô morto não, tô morto não. E o assistente falou: fica quieto que quem manda aqui é o médico. Quer saber mais que o médico? Irmãos, precisa haver em nós uma constatação de morte. Mas como isso acontece, pastor? Nós precisamos experimentar essa morte. Talvez você deva estar pensando aí no seu banco, na sua cadeira. Que mensagem mais funesta. Que mensagem mais fúnebre, mais mortal. Mas você vai entender que há um contexto de vida nesta palavra. Então, irmãos, é necessário que se morra. É necessário que se admita uma morte. E isso, irmão, se você entender isso, o que eu estou falando para vocês, eu estou trazendo no formato de mensagem, mas isso é uma doutrina da fé cristã, sabia?
É uma doutrina da fé que te ensina a andar em Deus. Muitos tropeços, atropelos, encalços da vida cristã se dá por não entendermos esse processo estabelecido por Deus. A vida cristã começa a partir de uma admissão de morte. De eu admitir uma morte. De eu admitir que morri. Como esse da historinha. Estou morto não. Admita a tua morte. Mas que morte? Não é qualquer morte. Há um tipo de morte. Há um meio de morte. Há uma exclusividade de morte. Só uma morte pode ser morrida. Já pensou que frase legal? Só uma morte pode ser morrida. Você só pode morrer de um tipo de morte que cumpra esse propósito de Deus. Sabe que morte? Morte de cruz. Então talvez a pergunta seja essa: irmão, você já recebeu o seu atestado de óbito de morte de cruz? Aí agora nós vamos cair num segundo aspecto. Já já eu mostro lá o texto bíblico que fala isso. Como é que chama o laudo científico? Autópsia. O que é autópsia? Também não sei responder de maneira qualificada científica. Mas eu acredito que a autópsia é uma atividade médico-científica que da condição desse médico, desse cientista ou policial médico, ele tem que ser um médico policial, alguma coisa assim, de identificar a causa morte. Já pensou? Tem que identificar a causa morte. Então não é qualquer tipo de morte. Tem pessoas que chegam para Cristo e têm uma vida meio que de morte. Ele fala assim, ó: depois que eu fui para a igreja, eu parei de beber e parei de fumar. Eu parei de beber e parei de jogar. Aí eu vou lembrar uma outra. O indivíduo chegou para o médico e falou assim: doutor, eu não bebo, eu não jogo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não isso, eu não aquilo. Quanto tempo eu vou viver? O doutor falou: para que te interessa viver se você não faz nada na vida? Tem crente que vive assim. Ele toma uma atitude de morte que ele conceituou como morte. E ele pensa que aquilo dá qualidade de vida para ele. De vida cristã. Então ele fala assim: ah, depois que eu passei para crente, para a lei de crente, aí eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ele não faz um monte de coisa, inclusive não faz a obra de Deus, não obedece a palavra. Ele virou não faz. E ele define que aquilo é morte. Então, tem muita gente que está em Cristo falsamente morto. Ele parece que é morto, mas não é. Mas eu não posso me perder, me furtar do que eu estou falando. Eu estou falando de autópsia. Então eu estou dizendo o que faz a autópsia? A autópsia dá condição ao médico identificar o tipo de morte, a causa morte, né? A causa morte do indivíduo. Então o médico fala assim: às vezes a pessoa é encontrada jogada dentro do rio, né? Encontrada dentro do rio, o médico, após o exame, fala assim: ele morreu asfixiado, não de afogamento. Apertaram a garganta dele. E depois vai fazer a prova, a polícia vai atrás, acaba descobrindo o criminoso e levanta é aquilo mesmo. Quando ele foi jogado no rio, ele já estava morto. Então a autópsia dá condição disso. Hoje na psicologia estuda-se autópsia psicológica. Para, por exemplo, pesquisar porque um indivíduo se jogou na linha do trem, por exemplo. Então tem psicólogos estudando essa linha, autópsia psicológica.
Mas a autópsia é para identificar o tipo de morte. E às vezes nós precisamos pedir para Deus, ou entrar num exame interior, num exame introspectivo, para ver se a vida cristã que nós vivemos tem a morte que precisa ser morrida. Talvez você está vivendo em Cristo com a morte errada. Chama o Zé. Talvez você está vivendo em Cristo com a morte errada. Você não morreu a morte que é preciso morrer para andar em Cristo. Quantos estão entendendo essa confusão que o pastor está arrumando aqui? É? Então tem gente que tenta, aí a vida cristã fica dura, fica pesada, fica difícil. Porque a pessoa conceituou um monte de coisa para a fé cristã que não é de Deus, que não é projeto de Deus, que não é o plano estabelecido para a nossa salvação e para a nossa cura. Por isso que foi dito desde o começo, que hoje nós vamos sair daqui com o nosso atestado de óbito espiritual. E se você tiver dúvida se a morte está certa, você ainda vai levar uma autópsia. Um documento de autópsia. E vai falar, não, gente, eu tinha morrido errado, deixa eu morrer de novo, deixa eu morrer certo. Essa morte não é a morte que Deus preparou para eu morrer. Eu tinha morrido de outra coisa, era para eu morrer de uma forma, eu morri de outra. Deixa eu correr e morrer certo, deixa eu morrer de novo. Já pensou? Que coisa de doida essa palavra. Vira para o teu irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, você já morreu da morte certa? Satanás, irmãos, ele era doidinho para matar Jesus de todo tipo. Satanás quis que Jesus precipitasse do monte. Satanás quis que Jesus morresse atropelado. Satanás quis que Jesus morresse esfaqueado. Satanás só não queria que Jesus morresse crucificado, porque morrer crucificado é o que estava proposto para ele. O plano de Deus para Jesus era Jesus morrer crucificado. E Satanás estava, invocado com essa situação. Ele falava assim, não, eu preciso desvirtuar essa morte. Jesus não pode morrer esse tipo de morte. Jesus tem que morrer de outra maneira. Vamos tentar matar Jesus afogado. Vamos matar Jesus enforcado. Vamos matar Jesus atropelado. Mas não deixa que Jesus morra na cruz. Porque se ele morrer na cruz, virá a vitória para todos os homens. E foi exatamente a morte que Deus estabeleceu para Cristo. Foi a morte com que Cristo morreu. Aí você fala, glória a Deus, obrigado Jesus, porque morreste na cruz. Só que tem um detalhe. Nós precisamos morrer a mesma morte, experimentar a mesma morte. A morte de cruz. E aí, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Você vai ver que lá está escrito isso. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para aquilo que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E olha o que acontece por conta disso. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, irmãos, a morte proposta para Cristo é a morte de cruz. A morte proposta para nós é a morte de cruz. Pastor, e como é que eu faço uma análise
Se essa morte que eu morri se identifica com a morte que Cristo quer que eu morra. Muitos de nós declaramos para o mundo, declaramos que morremos para o mundo, que morremos para o pecado, porém a nossa prática de vida não concorda com essa declaração. E nem revela de fato esse tipo de morte em nós. Talvez nós tenhamos morrido do tipo de morte que não seja de cruz. Porque, irmãos, a morte de cruz, ela tem características marcantes. Então acompanha aí, ó. A morte de cruz, ela demanda renúncia. Se você tem um tipo de vida cristã sem renúncia, você morreu da morte errada. Ou nem morreu ainda. Você viu quanta renúncia da parte de Cristo para morrer na cruz do Calvário? Esvaziou-se de si mesmo e tomou forma de servo. Isso é renúncia. Essa palavra vai permitir com que você se identifique-se a si mesmo. É uma autoautópsia. Já viu esse termo? Uma autoautópsia? Eu fazendo um exame de morte de mim mesmo, para ver de que morte eu morri. Se a morte que você morreu em Deus não te demanda renúncia, você precisa rever a sua morte. Morrer para Cristo é se submeter à vergonha. Morrer para Cristo é sofrer humilhação. Tem crente que morreu para Cristo e tem vergonha de andar com a Bíblia. Não é condizente com a morte que Deus estabeleceu. Olha aqui, conta a história. Nós vemos lá no quadro de Da Vinci, que Jesus está crucificado e tem um grande lençol branco cobrindo as partes íntimas de Jesus, não é? Mas a história conta que a morte de cruz era nu. O manto que os soldados sortearam foi o manto de rei que puseram nele na hora do escárnio, lá nu. Tanto que, se esse manto de rei estava na mão dos soldados, é que nesse momento Jesus estava nu na cruz. Nós falamos que morremos para o mundo, morremos para o pecado e não admitimos a vergonha. Não admitimos a humilhação. Não admitimos a renúncia. Não admitimos a perda. Se a sua morte, para que a sua morte se identifique com a morte de Cristo, é uma morte que admita esse tipo de coisa. Irmãos, quantas pessoas não morreram de morte sacrificial, em termos de tortura, mais horrenda que a morte de Jesus? Muita gente, principalmente os próprios apóstolos e missionários de Cristo pelo mundo afora, morreram em termos de sofrimento, morte semelhante à morte de Cristo. Só que tem um detalhe. Na morte de Cristo, o sofrimento começa pelo peso do pecado que ele carrega sobre ele, o nosso. E aí vem carregado de humilhação, de afronta, de vergonha. Porque entenda uma coisa é um pecador morrer como Paulo, Pedro, Tiago, ou de forma horrenda, pela mesma causa que morreu Jesus, pelo Evangelho, vamos colocar assim, só para equiparar. Mas uma coisa é um Deus não se usurpar de ser igual a Deus,
esvaziar-se de a si mesmo, assumir forma de servo e, semelhante ao homem, se humilhar e morrer morte de cruz. Alguém que não devia estar ali, mas estava. Quantos conseguem entender? Agora olha aqui. Essa morte, ela demanda obediência. Um crente durão, um crente rústico, inquebrável, que não dobra a cerviz, que não obedece, ele não experimentou a morte de cruz, porque a morte de cruz está fundamentada na obediência. Eu espero que o Espírito Santo esteja te ajudando a fazer uma autópsia da sua própria morte. E eu espero que o Espírito Santo nos dê condição de que ao término dessa autópsia, nós que identificarmos a morte errada, escolhamos a morte que Jesus preparou para que morramos nela. A morte de Cristo é uma morte que prevê esperança. Jesus não morreu sem esperança. Você quer uma coisa? Na última oração de Cristo, no capítulo 17 de João, sabe como que ele orou? Ele fala assim: Pai, eu já cumpri o propósito que o Senhor me mandou para que eu cumprisse. Agora, devolve para mim a glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Já pensou nisso? Jesus estava percebendo que era momento dele restituir a glória da qual ele havia aberto mão. Então, a morte em Cristo é uma morte também de esperança. O crente, irmãos, tem que viver de esperança. Senão nós não conseguimos viver, por causa que vem a luta do dia a dia e às vezes tira o nosso sentido. Irmão, você louva porque você espera. Você busca a Deus porque você espera. Você adora porque você espera. Você está aqui na casa de Deus porque você tem esperança. Você não pode se limitar ao que pode acontecer aqui hoje ou o que vai acontecer agora. Você tem que observar que Deus tem um projeto para você que se estende a uma vida eterna com Ele, a uma morada eterna na glória. Então a nossa morte projeta a esperança. Eu viverei, eu estarei para sempre na presença do Senhor. E essa morte tem que acontecer agora. Eu costumo dizer que crente não vai esperar a ressurreição, quando eu falo da doutrina da ressurreição. Ressurreição, irmãos, não é algo que nós vamos receber por merecimento. O crente criado, gerado em Deus, ele já morre ressurreto. Coisa de doido, né? Ele já morre ressurreto, porque o Espírito Santo de Deus está nele. E ele vai fazer parte, sabe de qual ressurreição? Da ressurreição que Jesus vai fazer dos mortos? Não. Ele vai fazer parte daquela ressurreição que houve há 2000 anos atrás. Mas é isso, pastor? É. Sabe o que está escrito na palavra? Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a morte não tem domínio sobre ele. Você precisa se conectar com a ressurreição de 2000 anos atrás. Não fique esperando uma ressurreição futura, que não é essa a ressurreição. Quer uma outra prova bíblica? Acho que capítulo 5 de João 24, diz assim: já não morre mais, passou da morte para a vida. Alguém me ajuda se é isso aí mesmo? João 5, 24. Já não morre mais. Passou da morte para a vida. Então, ressurreição para os verdadeiros crentes não é uma coisa para depois. A ressurreição a gente já experimenta ela de imediato. E pega essa ressurreição e vai gastando ela para Deus. Quantos estão entendendo? Na novidade de vida, por ter sido gerado de novo pelo Espírito, já ressurreto, vai vivendo para Deus, vai gastando sua vida em Deus, vai pensando nas coisas de Deus, vai servindo a Deus
como vivo dentre os mortos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício ressurreto. Quantos estão entendendo essa palavra? O sacrifício vivo é por você ter experimentado uma morte e agora está vivendo em novidade de vida. E como ressurreto que você é, você vive para Deus essa ressurreição. Pastor, e se eu morrer antes de Jesus chegar? É uma mera alegoria, porque a Bíblia diz que não morre mais. A Bíblia fala que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus é as primícias. Estranho termo, né? Jesus é as primícias dos ressurretos. Então, você já pode dizer assim: eu já experimentei a morte e a ressurreição de Cristo. Está entendendo? Tanto que lá no livro de Hebreus que nós lemos, está dizendo assim: ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. E lá disse: e depois ele voltará para aqueles que... Me ajuda aqui. Quem está em Hebreus 9? O João 5 estava certo? Como é que está? Então, peraí, deixa eu ler o João 5 aqui. Eita. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem um que diz que já não morre mais. É essa versão também? Tem uns que falam, já não morre mais. Passou da morte para a vida. Também João capítulo 11, Jesus fala isso. Acho que 11, 25, entre o 25 e o 35. Né? Jesus vai falar isso. O que está em João 11, 25? Olha aí, irmãos, olha aqui, ó. Olha só. João 11, 24. Eu sei, não, 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, que sou eu. Quem vive aí, levanta a mão. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então você já é ressurreto. Se você morreu da morte que deve morrer, você é ressurreto. Agora, se você morreu da morte errada, você é um zumbi. Já pensou? Lembra do filme Thriller lá do Michael Jackson? Está repreendido. Se você morreu da morte errada, você é um zumbi. Mas se você morreu da morte certa, você é um vivo dentre os mortos. E você pode se apresentar a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, Ele é digno de glória e honra. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oria quem dá labaxere canta labás. Ô Mira, isso aqui é para ser conferido e visto. E todo aquele que vive, você vive, e crê em mim, você crê nele, nunca morrerá. Não, é forte isso aqui, irmãos. Não, pega isso aqui. Toma essa palavra para você. E fala assim: eu morri na cruz, eu morri em Cristo, eu morri em Deus, e eu fui ressuscitado no meu espírito. Então eu não morro mais, eu não morro mais. Eu sou um vivo dentre os mortos, e eu morri da morte certa. Eu morri da morte de cruz. Na minha morte tem renúncia, na minha morte tem perda, na minha morte tem humilhação, na minha morte eu abri mão de coisas, porque eu quero viver para Deus. Não é qualquer morte, irmãos, é a morte que Deus preparou para que morrêssemos nela. Então, se você morreu errado, morra de novo, querido. Ou então, talvez você está em coma. Então, morre de uma vez.
você tem a sorte de morrer certo e ressuscitar de imediato. Essa que é a vantagem de em Cristo morrer a morte de Deus. Porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Então, se você morrer certo, você já passa a viver de imediato na vida que Deus preparou para você. Então, existe morte e morte. E você tem que morrer a morte que Jesus quer que você morra. Por isso que tem crente todo atrapalhado na fé. Porque ele morreu errado. Ou ele não se tocou que ele devia morrer essa morte. E eu pedi uma referência bíblica e me esqueci qual que eu pedi. Alguém abriu Hebreus aí? Amém? Hebreus 9. Como é que está, irmão? Ordenado de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Segue, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Uhul! Ele virá para os que esperam. Quem morreu errado não espera nada. O cara morreu errado? Ele não morreu para Deus. Porque quem morre para Deus, vive para Deus. Deus não reconhece morte que acaba em morte. Por isso que a morte que acaba em morte, estranho o termo, né? A gente chama de morte eterna. Deus não tem interesse nessa morte eterna, Deus tem interesse na vida eterna. Deus não se interessa por morte que acaba em morte, Ele se interessa em morte que acaba em vida. Então, se a gente morrer a morte dele, sabe o que ele disse? Que ele voltará uma segunda vez para aqueles que esperam nele. Então, a morte certa te dá esperança. Sabe o que leva os crentes a correr para lá e para cá? E faz isso e faz aquilo? Porque ele não tem esperança. Ele tem uma fé, talvez mercadológica. Mercadejaram o evangelho para ele, ele aprendeu a ser crente assim. Só quer ser crente se tiver vantagens. É o crente, como é que é? Gerson. O crente da lei de Gerson. Quer levar vantagem em tudo. Ele só vê a vida cristã com valor se ele for ganhar alguma coisa com isso. Quando que o propósito de Deus é morte, é renúncia, é perda, para que você receba a bênção de Deus. Eu não estou falando de vida sem sentido. Jesus prometeu uma vida abundante. É que eu estou falando da relação real com a morte e a ressurreição de Cristo. Irmãos, em nenhum momento eu posso perder o sentido, o fio da meada. Nós estamos apenas tentando dizer que precisamos morrer de uma vez por todas, uma morte de cruz. E que nós só vamos nos apresentar perante Deus em sacrifício vivo, se antes tivermos experimentado uma morte certa, seguida da ressurreição. A morte em Deus atende a um chamado. Irmão, você foi no mínimo, para quem não receber chamado nenhum, você foi no mínimo chamado para ser salvo. Olha como é que é o reino de Deus. O mais fraquinho, o mais bobinho, o mais pouquinho, foi chamado para ser salvo. Agora, daí em diante, irmão, dá muita coisa para ser feita. Aí você fala, pastor, e se eu só fui chamado para ser salvo e não tem mais nada? Tudo bem. Se você quiser ficar com essas ideias furadas, você fica. Na parábola dos talentos, Jesus diz que vai cobrar da mão de quem ele não confiou nada. Aí você fala, então o que eu vou fazer? Então corre atrás. Porque na graça de Deus, tem uma obra para você fazer. Corre atrás, porque Jesus vai pedir conta. Aí o outro lá que enterrou o talento falou, Jesus, sabe o que é? Eu tinha medo, que eu sei que o Senhor cobra pesado. O Senhor costuma cobrar até em terreno onde o Senhor não plantou, onde o Senhor não semeou. Então, temendo a sua dureza, eu escondi aqui. Ah, para que isso? Se Jesus cobra de quem ele não deu nada, imagina para quem ele deu a vida eterna, o que ele não vai cobrar. Chama o Zé.
Chama o Zé, os irmãos não entendem nada, né? Quem está chegando aqui, esse pastor está maluco. É porque o irmão José Braz, quando a gente fala uma coisa assim difícil, ele faz, ui. Se Deus vai cobrar de quem ele não deu nada, imagina de quem ele deu a ressurreição. Dá para... Né? Como é que os adolescentes fazem? Associa aí. Que tipo de morte é a sua morte? Se você fizer uma autoautópsia, talvez você tenha que dizer assim, pastor, eu nem vou fazer a minha autoautópsia. Eu nunca vi a palavra autoautópsia. Mas talvez, se você fosse fazer a sua autoautópsia, você falaria, pastor, não deu para fazer. Por quê? Porque eu constatei que eu não estava nem morto. Nem morto eu estava. Então o laudo estava errado, era, pastor. Era coma, não era morte. Não, nem coma era um mero desmaiozinho. Foi um desmaio. Passou umas horas desacordado e pensou que tinha morrido. Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que nós assumamos uma morte e morte de cruz. Uma morte que nos condicione a receber o Espírito da ressurreição. E andarmos em novidade de vida desde já. Aí todos nós podemos apresentar perante Ele em sacrifício vivo, santo e agradável. Eu não estou querendo dizer que as coisas serão automáticas. As coisas serão condicionadas. Uma vez que minha morte estiver certa e a minha ressurreição certa, eu estou habilitado a me apresentar perante Ele. No ano do sacrifício vivo, irmãos, nós vamos precisar de muita morte espiritual, muita morte para o pecado, muita morte para o mundo, para nos apresentarmos vivos para Deus. Porque Deus não trabalha com gente morta. Deus não trabalha com gente morta. Deus trabalha com vivos. Deus trabalha com pessoas ressurretas. E a ressurreição não é algo para amanhã. O espírito de vida que levantou Jesus dentre os mortos já habita em você. Você consegue entender isso, irmãos? Olha aqui, Romanos 8, eu não me lembro o versículo, mas diz assim: o Espírito de Deus que levantou Jesus dentre os mortos já habita em você. Então sou vivo. Então eu sou mais que vivo. Porque o Espírito que habita em mim é o mesmo que levantou Jesus dentre os mortos. Então quer dizer que o Espírito que habita em mim é o Espírito da ressurreição. Então eu já sou ressurreto. Você entende isso? Achou, Lili? 8:11. O Espírito de Deus que levantou Jesus dentre os mortos já habita em você. Então tem gente que pensa que ressurreição é um prêmio. Mas, pastor, lá no livro de Filipenses diz que foi um prêmio. Foi, para Jesus foi. Ele era o primeiro. Agora nós não, nós já pegamos carona, nós já entramos na benção já. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então nós já temos a bênção na ressurreição. Precisamos viver em novidade de vida. E quem nos capacita a isso? O sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Ele nos condiciona à morte. Quando nós reconhecemos e confessamos o nosso pecado, falamos, Jesus, eu preciso morrer essa morte aí que eu não havia morrido. Mesmo sendo crente, quando você decidir, Jesus, eu vou morrer. E quero morrer para o mundo e para o pecado. Então Jesus disse, então você não vai morrer, você vai viver. Toma o meu espírito e viva na minha presença. Aí
a vida de Cristo começa a se manifestar. Colossenses 3 está escrito isso. A vossa vida está oculta em Deus. E quando Cristo se manifestar, você também vai se manifestar. Porque é uma vida só. Eu vivo nele, ele vive em mim. Eu vivo para ele, porque ele viveu para mim. Eu morro por ele, porque ele morreu por mim. A vida que agora eu vivo na fé, eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Fecha os teus olhos na presença de Deus. Eu sei que enquanto nós ministrávamos, você já foi fazendo alguma autópsia, alguma autoautópsia da sua vida. E eu queria propor a você que você fizesse agora uma oração e dissesse: Senhor, eu preciso rever essa minha morte. Por isso que a vida cristã é uma batalha para mim. Porque eu preciso morrer da maneira que eu devo morrer. Eu preciso morrer morte de cruz. Para que eu possa viver na tua dependência e experimentar a tua ressurreição. Peça para Jesus perdoar os nossos pecados. Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida, da nossa família. Tem misericórdia da nossa casa. Tenha misericórdia da minha própria vida. Senhor Jesus, o texto de Hebreus 9, 26, o Senhor disse lá na tua palavra que o Senhor aniquilou a morte, o Senhor aniquilou o pecado, o Senhor lançou fora o pecado pela morte de si mesmo. Então eu quero repetir essa cena na minha vida. E eu me declarar morto para o mundo, morto para o pecado e vivo para Deus, para andar em novidade de vida. Senhor, abençoa o teu povo, a tua igreja, para que neste ano haja uma igreja com muito mais prontidão, por causa da atitude de fé, por causa da transformação que o Senhor vem trazendo aos nossos corações, por conta da sua palavra. Que nenhum de nós, Pai, perca a onda do teu Espírito. Senhor, nos leva para mais perto de Ti, mais para o centro da Tua vontade, para que nós entendamos e experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por termos experimentado a morte. Permita isso, Espírito Santo, que cada um de nós, na nossa reflexão, façamos uma autoanálise de que tipo de morte nós morremos, qual é a qualidade da nossa morte, para que nós possamos identificar a qualidade da nossa vida.